comecei a escrever em 69, comecei a publicar em 70, mas numa revista, na Recreio. O primeiro livro foi de 76, e o primeiro para adultos foi a tese que eu tinha feito sobre Guimarães Rosa, e o primeiro para criança, em 76, foi pela mesma editora que publicava a revista. Então era uma continuação do mesmo processo, só era um livro mais longo. Eu sempre fui muito literata, digamos assim. Eu sabia o que aquilo era. Eu dava aula de teoria literária na faculdade quando eu escrevi minha primeira história. Então eu sabia a inserção de um texto onde é. Eu nunca pretendi escrever uma obra pedagógica, por exemplo, né? Eu sabia muito bem que eu estava lidando com ambiguidades, com múltiplos significados no que eu escrevia, com alusões a outras obras, intertextualidades, e ao mesmo tempo eu estava enfrentando uma questão de linguagem que me parecia fundamental e fascinante, que foi o que me levou a escrever para criança, que era como fazer literatura com uma linguagem familiar, oralizante, coloquial e aparentemente muito simples e reduzida, mas que ser capaz de, com ela, utilizar todos os recursos que a literatura tradicionalmente usa para adultos e usando todos os recursos da gramática e do dicionário e dos manuais de teoria. Não é que eu fizesse isso porque eu achava que devia ser, é porque eu não concebia de outra maneira. Então, para mim, era uma maneira natural, introjetada já. Eu sempre fui muito leitora, desde pequena. Eu fiz letras, eu dava aula na faculdade de letras e eu era pintora. Então, eu tinha uma noção de arte e de que a arte tem que resolver problemas estéticos, tem que se fazer perguntas. Não tem que ficar transmitindo mensagem, ela tem que propor questões e tentar encará-las, resolvendo ou não, deixando em aberto ou não, mas encará-las na própria obra. Eu era jovem, mas eu tinha feito curso de pintura no Ateliê Livre do Museu de Arte Moderna, com o Aloysio Carvão, por exemplo, que estimulava muito esse tipo de inquietação estética, artística. Então não fazia sentido eu encarar a pintura de uma maneira e a literatura de outra. Meu contato com Roland Barthes, por um lado, intensificou uma consciência crítica em relação à literatura. Por outro, ele foi o resultado de eu ter isso, né? Porque eu, quando fui para o exílio, em janeiro de 70, e cheguei em Paris, eu já estava preparando a minha tese sobre Guimarães Rosa aqui no Rio, levei o material iniciado, eu já tinha feito 1 ano e tanto aqui com o Afrânio Coutinho e levei isso para lá, e fui procurar o Roland Barthes porque eu vi afinidade nele. Então, quer dizer, já foi uma escolha a razão já era eu estar próxima. Além disso, ele nessa ocasião, ele estava no auge da popularidade, uma coisa meio de celebridade pop, e nesse ano houve 800 inscrições para o curso dele. Eu estou falando 800 porque era a capacidade do teatro, onde ele resolveu dar aula uma vez por mês para atender todo mundo. Então ele fazia umas palestras grandes nesse teatro. Mas, ao mesmo tempo, desse grupo, ele escolheu 20 alunos para trabalhar diretamente com ele, que ele ia orientar. E eu fui uma das 20 escolhidas. Então, é porque ele viu no meu projeto alguma coisa, ele não era meu professor ainda. Ele escolheu a partir do meu projeto, ele primeiro me selecionou para uma entrevista, que ele deve ter selecionado muito mais de 20. Depois dessa entrevista, ele ficou com 20 e eu fui uma delas. Então, ou uma deles, dos selecionados. Então, na verdade, esse processo dele ter aprovado o meu projeto e a minha entrevista e se interessado para que a partir daí nós convivêssemos um tempo grande, ele orientando minha tese e nós tendo encontros semanais sobre isso, já foi por uma afinidade, já foi porque ele detectou em mim alguma coisa que interessou a ele ter mais perto. Então, eu acho que foi um encontro. Eu não posso dizer que o
o fato de eu ter feito uma tese com Barthes mudou a minha visão da literatura. Não, eu acho que foi um encontro que me permitiu aprofundar muitíssimo e me deu muito mais elementos para exercer uma atitude crítica em relação à leitura. Mas eu já estava lá, porque senão ele não tinha me escolhido.